Aí, bem-vindas para a nossa aula de liberação pélvica. A gente vai conversar um pouco sobre o que é a aula, sobre o que traz de benefícios, né, a liberação pélvica. Então, a pelve, ela é um lugar do nosso corpo muito sagrado. Então, trazer isso como templo interno é muito importante. É o local onde a gente gera uma vida. Então, é um local de muita criatividade, tanto da parte física quanto da parte energética. Bem-vinda. Oi, bem-vinda. Bem-vinda. Deixamos um lugar especial para você. Então, o nosso útero, ele é um espaço sagrado. Então, quando a gente carrega bloqueios nessa área, ele trava toda a nossa vida, porque tanto na parte física quanto na parte energética, né? Então, o quanto é importante a gente trabalhar a nossa pelve, o quanto é importante a gente liberar o fluxo energético desse lugar que traz potência da vida, porque ele não gera só uma vida, ele gera uma criatividade, ele gera uma vontade de viver. Vocês vão prestar atenção na aula hoje, o quanto vocês vão estar mais disposta para fazer os seus projetos, as suas coisas, porque é o local onde a gente libera o início da nossa libido, tá ali na nossa área pélvica, né? E não é só uma libido sexual. Libido é muito mais amplo que isso, né? É a nossa vontade de viver, é a nossa vontade de acordar, de fazer os nossos projetos, de chegar de manhã, o olho brilhar, quero fazer as minhas coisas, de chegar de manhã e dizer, nossa, minha agenda está aqui, estou com vontade de fazer. Eu descubro o que eu amo fazer e faço mais disso. Eu descubro o que eu tenho vontade de fazer, qual é o meu dom, qual é o meu exercício no mundo. Então, quando a gente descobre isso e potencializa isso na liberação da nossa pelve, a gente sente mais vontade de fazer as coisas. Então, é essa libido energética que a gente traz para a vida. Então, quando a gente desbloqueia, porque fica questões emocionais presas ali, repressões, principalmente, né? Não posso, não consigo, não é para mim, não dá. Como que tá essa voz interna de vocês? O quanto a gente escuta isso durante a vida e traz essa sensação inconsciente? E o quanto a gente precisa liberar, bem-vinda, o quanto a gente precisa liberar essa nossa área, tanto na parte física, quanto na parte energética, de se permitir deixar com que as nossas vontades, os nossos projetos venham à tona. Né? Então, é sobre isso, porque quando a gente entende isso, a gente entende quem nós somos, o que de verdade eu tenho vontade de fazer. E ter um leque de opções do que você realmente quer fazer te dá muita qualidade de vida. Então, é muito importante você entender quais são as suas ferramentas. O que são ferramentas? São ações que você pode fazer que vão te gerar qualidade de vida, né? E o quanto você se autoriza a fazer o que você realmente tem vontade de fazer. E não o que outra pessoa disse que você deveria fazer. Ah, faz isso porque isso dá mais dinheiro. Ah, não sai desse emprego porque em outro você não vai conseguir. Isso realmente está alinhado com o que você tem vontade de fazer, com quem realmente você é? Então, a pergunta que eu faço para vocês hoje é: como é o diálogo interno de vocês? Como vocês escutam aquela vozinha interna que diz: vamos lá, eu posso, eu consigo, eu tenho possibilidades. Não ter tanto os nãos é muito importante. Então, como você se autoriza internamente a fazer as coisas que você tem vontade? Isso tudo está correlacionado com a sua área pélvica. Porque quando a gente tem um fluxo energético que está preso ali, a gente se sente mais depressiva, mais para baixo, sem autoconfiança, sem se achar tão bonita, sem se achar tão sensual. Agora, quando você começa a gerar um fluxo de alto poder pessoal, de um fluxo energético de eu posso, eu consigo, eu tenho confiança em mim, é possível fazer isso,
eu tô aprendendo, sabe? Essa voz interna que tenha um pouco mais de compaixão, porque eu também sou assim, às vezes muito crítica comigo mesma, né? Então, ter essa autocompaixão é muito importante. Então, esse fluxo energético está intimamente correlacionado com o nosso fluxo energético que começa na nossa área pélvica. Então, o foco do meu trabalho, principalmente no início da aula, é a gente trazer toda uma parte de respiração e de soltura do fluxo energético, para depois a gente iniciar os alongamentos e, por último, a gente ir, então, para a coreografia, que traz mais sensualidade, mais poder pessoal, mais vitalidade feminina, né? Então, essas frequências da gente trazer essas energias de potência para a vida, que é uma energia yang, é uma energia de ação, de se colocar no mundo, de colocar os seus projetos para o mundo. Então, plantem essa sementinha hoje, porque cada uma de vocês aqui veio por um motivo especial, ou veio mais pela parte de soltura mesmo, de trazer movimentos sensuais, ou veio para trazer, para quem sabe liberar um trauma, uma questão existencial ou sexual, ou veio para descobrir o que é, para entender, para que serve. Então, tragam às vezes essa intenção, mesmo que não seja muito clara, para a prática de hoje. Porque quando a gente trabalha o nosso solo, o útero, essa parte pélvica, ela é um solo. O que significa isso? Quando o solo está fértil, está arado, quando a gente coloca bastante adubo nesse solo, a sementinha que a gente planta nasce. Não estou falando da parte física. Porque isso é já o óbvio, a gente sabe, né? Eu estou falando na parte energética do nosso poder pessoal, do nosso poder feminino. Então, o convite que eu faço hoje para vocês é trazer uma intenção. O que vocês querem trazer para o mundo? Quem é você realmente? O que você quer, né, ensinar a outra pessoa? O que você quer que a outra pessoa saiba sobre você? Quais são as suas vontades internas que não são atendidas hoje? Né? Quem é você? Quem você quer ser? Como é essas vozes internas, né? O que precisa desbloquear aí de não posso, não consigo, ainda não dá? Sem uma expectativa de grandes resultados, né? Não precisa ter grandes resultados no início, mas só o fato de você se colocar em algo que você já se empodera e de quem você realmente é. E eu falo uma coisa muito certeira para vocês. Quando a gente começa a se ver mais alinhada com quem a gente realmente quer ser, isso é um prazer inestimável. Faz sentido isso? Quando você começa a, por exemplo, colocar a sua voz no mundo, a sua intenção, o seu trabalho, e ele está alinhado com quem realmente você quer ser, isso é um prazer inestimável. Registrem isso, porque o meu trabalho é sobre qualidade de vida. É sobre vocês entenderem qual é o seu potencial. Vocês entenderem o que vocês querem fazer. E o trabalho da pelve está correlacionado com isso. Intimamente correlacionado. E sim, também vai para partes mais sensuais e sexuais, porque há muita repressão, principalmente femininas. Os homens também recebem muitas repressões, né? Mas nós mulheres muito na área pelve. Não pode, não é possível, não é legal, não é direito fazer isso. E isso traz repressões e consequências imensas na parte energética da pessoa, né? Aí você, eu não posso, não dá, não é para mim, eu não vou conseguir. Como que são essas vozes internas? Então, o trabalho hoje é vocês começarem a pensar sobre isso, a vocês trazerem toda essa parte de movimento também para um campo mais amplo. Isso é trabalhar holisticamente dentro do seu corpo, né? É integrar o que realmente você tem vontade de fazer. Liberar não só a parte física, mas liberar também a parte energética. E uma coisa que eu sempre falo, se você tem vontade de fazer alguma coisa na vida que ainda não está fazendo, e é genuíno, que significa algo que você realmente quer fazer, não seja egoísta. Sabe por quê? Porque se você tem um dom que você quer expressar, tem alguém que quer receber. Não tire o direito dessa pessoa a aprender através de você. Então, faça por você, mas faça por
também quem quer receber isso de você. Isso existe no universo, é uma frequência. Se você é algo muito potente e você quer expressar algo que é genuíno seu, tem alguém que quer receber. Essa pessoa que quer receber, ela existe. Então, eu falo isso para quê? Para vocês tomarem coragem. De quê? De serem vocês. De poder ter autenticidade dentro do que vocês querem fazer na vida de vocês. De vocês poderem colocar os dons de vocês de uma maneira positiva, amorosa, construtiva. Então, eu falo isso para vocês e é uma volta para mim, porque é difícil dar o primeiro passo. É difícil me gravar assim. É difícil dar play e colocar a minha cara no Instagram e no YouTube. Não é tão fácil assim. Mas eu entendo que isso está alinhado com o que eu quero fazer e faz sentido. E eu vejo que reverbera também o que eu falo para as pessoas. Então, esse é o meu exemplo, né? Cada uma de vocês vai ter uma individualidade. É muito... Hoje, infelizmente, é muito difícil. Eu faço às vezes essa pergunta e eu pergunto, você faz o que você ama hoje? Você faz o que você realmente gostaria de fazer? Quem tem o privilégio? E a gente está numa época que a gente tem privilégios disso. Antigamente não tinha isso, né? Imagina as nossas mães, as nossas avós, não tiveram essa opção. Elas não tinham opção nem se... Não tinha opção, né? Tinha que casar e tinha que ter filhos. Não tinha outra opção. Muito raro. Às vezes nem elas mesmas tinham consciência de que podiam escolher outra coisa. Não tinha essa abertura, essa facilidade que a gente tem hoje, né? Então, eu acho que honrar essa possibilidade que a gente tem hoje é muito importante, né? E entender quais são as ferramentas que vocês têm disponíveis para autopercepção e a autoelevação de consciência. Então, o que você faz que você realmente ama que aumenta a sua frequência energética? Que seja dançar, que seja ouvir uma música, passear, né? Ter um grupo de apoios de mulheres em conjunto que falam a mesma coisa. Vocês precisam ter ações em conjunto ou até mesmo consigo mesma, porque é interessante a gente ter solitude saudável, mas é importante que você tenha esse autoconhecimento, porque a gente tem variações emocionais e hormonais durante o mês, por exemplo, a gente tem isso. E quando a gente, por exemplo, está numa frequência mais baixa, o que você faz para elevar a sua própria frequência? Porque essa é a sua responsabilidade, não é mais de ninguém. Ninguém te coloca para baixo ou para cima, é você mesmo. Claro, a gente pode receber o mundo coisas negativas, mas a capacidade, porque isso é assim mesmo, gente, não adianta se vitimizar porque recebeu uma coisa ruim, né? Isso acontece com todo mundo, a diferença é o que você faz para voltar mais rápido. E isso depende da gente, senão a gente fica sempre se vitimizando e sofrendo, né? Então, a gente precisa ter a capacidade de entender quais são as nossas ferramentas para que a gente volte para um eixo de equilíbrio emocional interno mais rápido. E aí eu pergunto, vocês sabem quais são as suas ferramentas? O que vocês precisam fazer para voltar para um equilíbrio emocional interno? E eu digo, estar aqui é uma dessas coisas. Primeiro, estar no desconhecido, a gente conversou isso no início. Estar no desconhecido é muito importante. Por quê? Porque é uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa que eu nunca fiz. Então, fazer uma viagem, né? Ler um livro diferente, conhecer algo diferente, fazer uma atividade diferente que você nunca fez. Isso abre uma neurocognição cerebral muito potente. Você começa a criar novas redes de conexões neurais. E daí você sai do ciclo, às vezes, que você está. E com mais facilidade, você começa a perceber o que realmente faz sentido para você e o que não faz mais sentido. E tá tudo bem. Às vezes, por um tempo, uma coisa fazer sentido e você diz, agora não faz mais. Ciclos são assim, eles começam e terminam. Não quer dizer deu errado porque o ciclo terminou. O ciclo termina, começa outro ciclo. Porque na existência humana,
a única permanência que existe é a transformação. Não existe outra permanência, nada é permanente. Tudo tem um ciclo, começa e termina. Às vezes o ciclo se renova, mas aí no outro ano, com outra possibilidade, com outras flores, com outra primavera, né? Com outro arranjamento, né? É outra coisa já. Então, os ciclos terminam e recomeçam sempre. A transformação é a única coisa que está sempre, né? Então, a liberação pélvica, ela vem para a gente trabalhar tudo isso com consciência. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês agora é para vocês pensarem, porque para cada uma vai bater de uma maneira diferente, vai ter viradas de chaves de maneiras diferentes, né? Entendam o que vocês querem para a vida de vocês. Quais são as ferramentas? E a dança é a minha ferramenta, né? Eu tô triste, eu danço, eu tô feliz, eu danço, eu quero integrar alguma coisa, eu danço, eu quero melhorar alguma coisa da minha vida, eu danço. A dança, ela é uma ferramenta para mim da minha vida e virou a minha profissão, né? Então, entendam quais são as ferramentas de vocês, para que vocês sempre tenham esse eixo para onde voltar quando vocês precisarem se equilibrar emocionalmente. Né? Então, grupos de apoios, eu falei aqui, repito, é muito importante ter amizades profundas e verdadeiras e sinceras. É tão imenso a gente ter isso, a gente poder vincular grupos potentes na vida, né? Eu tenho aqui grupos também das meninas, eu tenho amizades muito profundas, muito sinceras. Então, assim, familiar, às vezes, também tem altos e baixos, mas a gente sempre tá junto. E conseguir navegar pelo rio da vida, porque nós somos o barquinho, e a vida é o rio, mas a gente não sabe quando vai ter tempestade, quando vai ter calmaria, quando vai ter trovoada, quando vai ter uma queda profunda. A gente não sabe, então a gente precisa fortalecer o nosso barco para dar conta na hora da queda, né? Para dar conta na hora de vir a tempestade. Mas a gente também precisa fortalecer o nosso barquinho para a gente desfrutar da calmaria. A gente se permitir desfrutar, sem amarras, sem repressão. E para isso também é o meu trabalho. Para você desfrutar do seu corpo, da sua presença dentro de você. Isso é muito mais além do que algo sexual. É você com você mesma. É você se autorizar a sentir bem-estar, prazer físico e emocional. É muito mais amplo, né? E isso começa com a consciência do que você pensa sobre você. Então, existem muitas camadas a ser descascadas, né? Todas nós, a gente precisa começar a descascar isso. Só que esse trabalho de presença e de consciência ajuda a gente a esse trabalho. Cada uma de vocês tem algo que você precisa tocar, uma ferida difícil, um trauma. Gente, todo mundo, tá? Ai, essa dor que eu sinto é justa, é legítima, é sua. Mas acredite, todas nós. A gente está junta nesse barco, assim, ó, atadas de mão, assim, unidas. Porque todo mundo tem dor. Mas o diferencial é o que você faz com essa dor, né? Como você transforma essas dores em adubo, em ajuda para o próximo também. Porque às vezes a tua dor, para poder aliviar ela, você às vezes precisa trabalhar, achar uma maneira de ressignificar, existem várias. Só que isso é extremamente importante, ressignificar os nossos traumas é muito importante. Entender o que você aprendeu com essas dificuldades. Existem várias maneiras, cada uma vai lidar de uma maneira diferente, né? Mas entender, às vezes, é uma maneira, né? Você entender o que você aprendeu com aquilo, o que você aprendeu que você não teria aprendido se você não tivesse passado por aquela dificuldade, é uma maneira de lidar com aquilo. Nossa, eu passei por aquilo que foi muito difícil, mas isso me fez vencer, me fez ir além, me fez conquistar mais coisas. Então, eu até agradeço aquilo que me aconteceu. Essa é uma maneira. Tem gente que precisa de outras, tem gente que precisa fazer terapias, integrar aquilo. Tem gente que precisa dançar para poder resgatar o poder feminino, a autoconfiança, o alto valor próprio. Ou outras tantas ferramentas, existem inúmeras, né? Desde, enfim, terapias mais profundas, como ayahuasca, ou até a igreja também é uma forma de você trazer uma autopercepção. Enfim, ou caminhar na natureza, ou fazer um retiro. Existem inúmeras. Entendam
quais são as que mais funcionam para vocês. Faz sentido tudo isso? Então, trazendo todas essas informações, cada uma de vocês agora vai fechar os olhos e vai trazer essa intenção interna, porque a gente vai arar o nosso solo, a gente vai deixar ele bem fértil, para que essa sementinha que a gente vai plantar hoje possa crescer de uma maneira potente. Cada uma de vocês vai trazer uma ferramenta de uma maneira bem legal, bem potente, tá bom? Ari, no finalzinho daí eu vou deixar o celular contigo, porque a música é bem... Uhum. Vamos lá, meninas! Não tô no YouTube, eu tô gravando. Vai lá. Fechem os olhos. Respira bem profundo. Você pode respirar em 10 tempos, 8 ou 10 tempos e exalar em 8 ou 10 tempos. Mantém uma contagem interna. Lembra de encher todo o seu pulmão, enche todo o seu pulmão, toda a sua capacidade pulmonar e exala lentamente. Enche todo o pulmão e exala todo o ar, bem lentamente. Lembra de contar mentalmente até 8 ou 10 tempos. Quem conseguir contar até 10, conta até 10. Quem conseguir contar até 8, conta até 8. Gentilmente eu vou abrir os olhos e eu vou começar a fazer movimentos circulares. E esse círculo vai começar lá da pelve. E nesse momento que a gente vai fazer esses círculos, comece a perceber o contato da sua pelve no chão. Então a gente vai respirar lá na frente e exalar lá atrás. Respira e exala. Pode ser bem lentinho. Começa a perceber o contato da sua pelve no chão. Pode fechar os olhos. E respira lentamente lá na frente e exala lá atrás. Vai permitindo que esse fluxo energético preencha todo o seu corpo. Vai entendendo o seu potencial físico e energético. Ô, Ari, fecha assim. Fecha para muito barulho. Respira lá na frente e exala lá atrás. Respira e exala. Bem lentamente, vai prestando atenção como a sua pelve encosta no chão. Vai permitindo, vai dando permissão para o seu corpo sentir esse fluxo sendo movimentado dentro do seu corpo.
E respira e solta. Respira lá na frente e exala lá atrás. Respira e solta. Vai permitindo que esse movimento chegue no seu corpo inteiro. Gentilmente a gente vai para o outro lado. Lembra de respirar bem fundo e exalar bem fundo. Respira e solta. Respira, ó. Pode respirar só pelo nariz. E solta. Gentilmente vai trazendo o seu centro, pode abrir um pouquinho os olhos. Respira profundo e solta. Agora a gente vai trazer os ombros. Respira e solta. Respira e solta. Ele vai liberando as tensões. Respira bem profundo e solta. Respira. Respira. Agora, ó, redondo. Respira e solta. Agora a gente vai fazer frente e trás. Desde lá da sua pelve, frente e trás. Ó, trabalha lá pra frente, toda a parte torácica e lá pra trás. E a gente vai colocar uma respiração só pelo nariz, ó. Ó, pode trazer um pouquinho mais forte essa respiração, tá? A gente chama de respiração do fogo na Kundalini Yoga. E a respiração da Kundalini Yoga, ela traz uma potência enorme para nossa elevação de consciência. Então pode parecer um pouquinho estranho a gente respirar um pouquinho mais forte, mas quem tentar vai conseguir, vai perceber os benefícios. Eu vou mostrar, tá? Ó. A gente está trabalhando todo o nosso fluxo energético interno para subir, para trazer uma vitalidade energética potente interna. Então, confia nesse processo e trabalha bastante a sua respiração. Pode fechar os olhos, ó, e respira, ó. Todo o ar entra e todo o ar sai rapidamente. Nós vamos encher todo o pulmão, respira profundo e segura o ar. Segura o ar com o pulmão cheio. Segura. E solta lentamente pela boca. Pode soltar pela boca lentamente. Respira um pouco. Normaliza a respiração. Comecem a perceber esse fluxo energético dentro do seu corpo. Quem precisar soltar um pouquinho as pernas pode soltar.